queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Esse canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada, abordando o estudo verso a verso da Palavra de Deus, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e também para que possamos fortalecer a nossa fé. Hoje é a nossa 17ª aula da Epístola aos Romanos, que nós intitulamos de Maravilhosa Graça, apreciando a liberdade através da justiça de Deus. Essa é a última parte da unidade 3, que falamos da justificação ao povo de Israel e sobre o plano de redenção de Israel, analisando os versos finais do capítulo 11, que fala da restauração de Israel. Vamos também ver o desfecho do plano de salvação, que está em Romanos, capítulo 11, verso 25 a 32, que veremos o mistério divino desvendado em 3 verdades. E vamos também estudar o louvor da sabedoria de Deus que Paulo fez, que está em Romanos, capítulo 11, verso 33 ao verso 36. Uma profunda e reverente liturgia de adoração. Nesses versos, nós iremos estudar hoje com o objetivo de desvendar essas 3 verdades, que consiste no mistério revelado, e depois dessa maravilhosa graça revelada, vamos analisar a glorificação de Paulo ao conhecimento, à sabedoria, às riquezas de Deus, que são as fontes e a sustentação de todo o plano que Deus fez e está cumprindo em toda a humanidade. Vamos lá. Estamos também com a continuidade da proposta de um ensino de aula rápida, com o objetivo de dar essa aula no máximo em 20 minutos, para viabilizar e dinamizar os nossos estudos. E nós gostaríamos muito que vocês participassem comentando se vocês acharam essa redução do tempo uma proposta boa, porque viabilizou os estudos de vocês. Vão lá, deixem os seus comentários, falam se verdadeiramente isso favoreceu o estudo de vocês, que nós vamos continuar com essa dinâmica. Quero também já agradecer a todos pelo feedback. Isso é muito importante para nós, porque o nosso objetivo é fazer uma melhor aula, proporcionar para vocês o melhor estudo, para que possa edificar a fé de vocês. Então, agora não posso deixar de lembrar, né? Aqui na descrição desses vídeos, vocês vão encontrar o link das aulas anteriores e a bibliografia, que são os autores e os teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E não posso deixar de falar também que você pode consultar as nossas aulas de uma forma ágil através do YouTube. Vocês digitam lá, #AVF Alessandra Rocha, tudo junto em letra minúscula, e vocês terão rapidamente a lista de todos os vídeos dos nossos estudos disponível no canal. Divulguem também o nosso canal, para que juntos nós possamos evangelizar, transformar vidas, fortalecer vidas, porque esse é o nosso propósito. Vamos agora à nossa oração inicial. Senhor Deus, gracioso e generoso Pai, queremos louvar e bendizer, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidos para estudar a Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Pai, iluminando o nosso entendimento, para que possamos compreender o desfecho do plano de salvação que o Senhor tem para o povo de Israel. Para que possamos entender o papel de cada um de nós nesse plano de restauração, nesse plano de resgate da humanidade, para que possamos desfrutar da Tua presença, das Tuas faces, meu Deus, e da graça que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário por nós. Ajuda-nos, ó Pai, nessa aula de hoje. Nos conceda a graça para estarmos no centro da Tua vontade, para a glória do Teu nome. Assim nos oramos agradecidos por mais uma aula, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. O desfecho do plano de salvação. Vamos ler Romanos, capítulo 11, do verso 25 ao verso 32. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fique pensando que são sábios. Veio o endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês,
Mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como no passado, vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles. Assim também, estes agora foram desobedientes, para que também eles alcancem misericórdia, à vista da que foi concedida a vocês. Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Vamos analisar esses versos, queridos. Então, vimos que no capítulo 11, verso 25 ao 32, vamos encontrar o desfecho do plano de salvação. Paulo ele mostra o endurecimento de Israel, que durará até a plenitude dos gentios. É o tempo em que a obra de salvação entre os gentios será completada. E isso se fará quando o evangelho de Cristo Jesus for propagado a todos os povos da terra. Os judeus serão despertos e salvos. É a aliança de Deus com os patriarcas. Os dons e a vocação são irrevogáveis. Paulo exorta e afirma isso. E isso nós temos que trazer bem forte em nossas mentes. Deus encerra todos na desobediência, para usar de misericórdia com todos que creem em Cristo. Esses são os princípios de tudo aquilo que Paulo colocou nos seus versos. E agora Paulo, como nós vimos, vai falar do futuro dos judeus e dos gentios. Nós vimos que ele exortou contra a presunção e a vaidade. Isso vale a todos nós, porque a graça é imerecida. Para que todos nós pudéssemos entender muito bem a situação de um em relação ao outro, dentro do propósito de Deus, no que diz respeito ao povo judeu e ao povo gentil. Olha, o mistério, o segredo da graça dispensada é plenamente revelada na igreja nesses versos. A essência desse segredo, de todas as passagens bíblicas, é essencialmente Cristo. Vimos que Cristo é a fonte de toda a graça, de toda a salvação. E nós veremos o que ele vai fazer na igreja, está fazendo na igreja, o que ele fará para a igreja. Então, esse mistério, ele foi revelado nessas três verdades que nós colocamos aqui. Primeira verdade, ele que veio o endurecimento em parte ao povo de Israel. Já que Deus sempre conta com os remanescentes reservados para si, ele endureceu os demais judeus, a fim de que a graça pudesse ser alcançada a toda a humanidade. A segunda verdade que nós vemos é que esse endurecimento permanecerá até a plenitude dos gentios, até que a pregação do evangelho chegue a todos os povos. Então, essa é a segunda verdade. E a terceira verdade que vimos aqui é que assim que essa plenitude for alcançada nos gentios, todo o povo de Israel será salvo. Esse é o mistério completo que Paulo revela, que nos ensina aqui. O mistério do povo de Israel permanecerá no atual estado de insensibilidade espiritual, de uma mente endurecida, até que ocorra a plenitude dos gentios, que serão alcançados pelo Evangelho. Quando, então, todo o povo de Israel será salvo. Mas nós temos que entender se será salvo. Não quer dizer que necessariamente e literalmente todo israelita será salvo. Não. A dureza do coração será retirada. Então, todo o povo judeu vai compreender quem é o Messias, quem é o Salvador. Mas só vão alcançar a salvação se eles reconhecerem o Messias, se quebrantarem diante do Senhor, reconhecendo que Ele é o Senhor, como nós vimos nas aulas passadas, né? Se eles confessarem o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas, aí eles vão alcançar essa graça. Gente, nós temos que entender que quando um ser humano, quando nós fomos capazes de confessar Cristo Jesus como o Senhor das nossas vidas, é porque o Espírito Santo já atuou no nosso interior para que nós pudéssemos desenvolver a fé salvadora. Isso vem de forma racional, não é emocional. O Senhor Jesus, ele, através
de tudo aquilo que ele conquistou na cruz do Calvário, vai nos permitir conhecê-lo e crer nele. E assim nós vamos confessar. Isso tem que vir do coração. Por isso que muitas vezes nós não entendemos as pessoas que se dizem cristãs e fazem tantas atrocidades e também permanecem no pecado. Não é esse propósito. Talvez eles ainda não foram convertidos a Cristo, mas eles são convencidos que precisam de Cristo. Quem elege é o nosso Deus. Ele é que nos escolhe. E o Espírito Santo vai atuar em nós para que haja confissão. Porque aqueles que confessam o Senhor Jesus não têm prazer no pecado. Nós já vimos isso nas aulas anteriores. Então, Paulo encerra essa argumentação fazendo duas declarações distintas, que servem de base para afirmar que Deus não rejeitou definitivamente o seu povo. A primeira refere-se à soberania da eleição de Deus, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, a eleição divina é um fato irrevogável, pois envolve a fidelidade de Deus e as promessas de Deus à sua escolha. Deus não se esquece da sua aliança. Deus não se arrepende. Deus não volta atrás. Aquilo que Deus dá ou determina, ele não se arrepende. Esse é a soberania de Deus na sua eleição. Ele não volta atrás daquilo que ele elegeu. Paulo afirma que no presente os israelitas são inimigos tanto dos cristãos que vivem pregando o evangelho, como de Deus, que temporariamente estão debaixo da ira de Deus, porque rejeitaram o Messias, o Salvador. Mas nós somos amados por causa dos patriarcas. Os israelitas são amados porque fazem parte do povo eleito e também por causa das promessas feitas aos patriarcas. A sua fidelidade, a sua palavra é um caráter imutável. Ele vai cumprir a sua promessa. Então, a segunda declaração que Paulo coloca aqui fala da soberana e maravilhosa misericórdia de Deus. Paulo afirma, em outras palavras, que Israel foi desobediente e por isso os gentios receberam misericórdia. E que futuramente o povo de Israel receberá misericórdia também. Paulo ensina que o parâmetro divino ao lidar com os escolhidos é o mesmo. Deus a todos encerrou na desobediência. Todos carecem igualmente da misericórdia e da graça divina. E ele revela, através dessa misericórdia para com todos, todo aquele que crer em Cristo. Ele não faz distinção. Essa é a misericórdia. A misericórdia revelada através da obra do Senhor Jesus. Todo aquele que crê, confessar o Senhor Jesus, será salvo. Depois dessa maravilhosa graça revelada por Paulo, ele vai agora fazer o louvor da sabedoria de Deus. Nós vamos ver agora nesses versos, do verso 33 ao verso 36, esse louvor profundo do coração de Paulo. Ó, com profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Vimos aqui uma profunda declaração de Paulo, devido ao conhecimento que ele tinha de Deus, depois de ter revelado todo o seu plano de salvação. Quão maravilhoso é essa grandiosa graça que foi distribuída a toda a humanidade. E quão precioso é esse Deus que nós servimos, porque ele, com profundo amor, nos alcançou e nos deu a graça da salvação. Vamos analisar esses versos agora. Vimos no verso 33 e 36 o louvor da sabedoria de Deus. Paulo ele diz o seguinte: o conhecimento de Deus é tão profundo que ninguém pode conhecer a sua mente. Deus ele retrata que a sabedoria de Deus é tão elevada que ninguém pode dar-lhe conselho. Deus fala das riquezas,
que são tão imensas que ninguém pode colocar Deus como seu devedor. Deus é a fonte, o sustentador e a meta de tudo, de todas as coisas. Esse que Paulo está colocando aqui para nós. Nesses versos, ele está apresentando uma profunda e reverente adoração mediante a maravilhosa sabedoria e desígnios de Deus revelado para Paulo, e ele coloca isso para nós. Ele apresenta uma falta de compreensão de Deus, uma independência de Deus e uma centralidade de Deus para elaborar esse plano. Queridos, é profundo e maravilhoso. Ele não se negou em nenhum só momento. Deus se mostrou um Deus justo, um Deus que vela pela sua palavra ser cumprida, um Deus amoroso, que entregou o seu Filho para nos salvar, um povo que não merecia salvação pelo pecado da sua natureza pecaminosa. Tudo isso vem de uma resposta adoradora de Paulo, do conhecimento do plano de Deus, do conhecimento do que Senhor Jesus representa para ele e para toda a humanidade. Paulo aqui nos ensina que ainda não podemos separar a nossa crença em Deus do conhecimento da palavra de Deus. A nossa vida de adoração, ela tem que vir de um culto racional, daquilo que nós conhecemos de Deus. Essas duas coisas, o conhecimento de Deus e o reconhecimento do maravilhoso poder de Deus e do quanto ele significa, isso não pode ser separado. Nós podemos adorar o nosso Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, quando nós conhecemos ele. Como vamos adorar quem nós não conhecemos? Como nós vamos falar desse maravilhoso Deus se a gente não conhece ele? Por isso que o conhecimento das Escrituras é fundamental para o cristão. Quanto mais ele conhece a Escritura, mais ele conhece Deus. E automaticamente mais ele se conhece, porque quando nós nos aproximamos de Deus, que é luz, ele vai nos iluminar, vai mostrar quem somos. Então o nosso coração, com essa luminosidade da presença de Deus, não será orgulhoso nem soberbo, porque nós vamos nos reconhecer pecadores, cheios de falhas. Não é à toa que Paulo coloca, se temos que gloriar de alguma coisa, que eu glorie das minhas fraquezas, porque é através da fraqueza que o Senhor opera o poder em nós. Quando nós conhecemos as nossas fraquezas, queridos, nós colocamos a glória de Deus nas nossas vidas, porque nós permitimos que a graça do Senhor venha nos alcançar, venha fazer das nossas fraquezas o momento em que Ele vai operar essa graça. Então as pessoas vão olhar para nós e vai ver a glória do Senhor. Tudo o que nos resta fazer é como Paulo, é derramar o nosso coração na presença do Senhor e glorificar o nome dele. Todas as coisas é Ele que fez e Ele que faz. A sabedoria do Senhor a gente não consegue alcançar, mas as riquezas dele nós podemos sentir, podemos desfrutar. Isso tudo é sem merecimento, porque o fim, como Paulo coloca, tudo é por ele, tudo é para ele, tudo nós temos que dar graça, tudo que nós temos que dar glória, porque tudo é para o louvor do nome do Senhor. Tudo que ele opera, ele é a fonte de todas as coisas. Vamos agora às nossas considerações finais. Paulo revelou à igreja a trama escondida da histórica salvífica, dados que de início eram julgados irreconciliáveis, mutuamente exclusivos, aparecem agora como sucessos complementares dentro de um plano divino perfeitamente coerente. E eis que a reflexão do apóstolo sobre o destino do seu povo endurecido resulta numa mensagem bem eloquente para os cristãos dentre os gentios. O mistério é, por definição, uma verdade impenetrável, inconhecível. Mas, mesmo assim, esse mistério não é fechado para nós. O apóstolo não quer que o ignoremos. Nós sabemos e não sabemos. Essa é a forma na qual o agir de Deus nos é conhecido.
Deus nos dá a conhecer e, ao mesmo tempo, o mistério permanece mistério. Nunca passa a ser um conhecimento objetivo. A nossa livre disposição sempre vai se tornar um mistério, como é a eleição. Paulo revela ao longo da epístola, até o capítulo 11, vários textos doutrinários sobre a salvação, a justificação, a redenção, a santificação e a ação soberana de Deus, e encerra cantando um hino de louvor, admirando e glorificando a ação misteriosa de Deus. É maravilhoso saber que Deus constitui uma história de redenção linda para todos os homens. Temos muitos motivos para cantarmos e adorarmos a Deus. Assim, meus queridos, nós encerramos o nosso estudo de hoje, do capítulo 11. Terminamos também o assunto que Paulo nos dá, da unidade 3, falando da justificação ao povo de Israel e ao plano de redenção de Israel. Na próxima aula, se assim Deus nos permitir, nós estaremos dando continuidade ao estudo da Epístola aos Romanos, que é a verdade que nos fortalece. Um abraço a todos, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até lá!